Bom, pessoal, então, hoje a gente vai continuar o assunto sobre a mastigação, né? Então, o tópico é a fisiologia da mastigação mecânica. Como que a gente terminou a aula passada, né? A gente discutiu um pouco das fases que compõem o ciclo mastigatório. Então, a gente tem a fase de abertura da boca, a fase de fechamento e a fase oclusal, tá? Então, isso bem em geralzão mesmo. A gente tem abre, fecha e oclui. Abre, fecha e oclui. Então, isso faria, né, um conjunto desses movimentos, eles fariam um ciclo mastigatório. E aí, a gente tem aí que, dependendo do alimento, a gente tem mais ciclos mastigatórios, tem pessoas que mastigam mais que outras. A gente vai discutir um pouco quais são os fatores que influenciam nessa mastigação como um todo. Porém, entre essa fase, eu queria usar aqui seta. Não, mas eu queria usar a ponteira, mas eu acho que eu não consigo. Bom, deixa quieto. Entre a fase de fechamento e a fase oclusal, a gente tem alguns momentos que a gente pode distinguir, que inclusive são as fases que estão descritas lá no material da aula prática que eu mandei para vocês. Lá na ficha do roteiro de prática, eu coloquei na introdução uma revisão desse ciclo mastigatório, porém, o ciclo mastigatório do roteiro está diferente desses 3 fases. Por quê? Porque entre a fase de fechamento e a fase oclusal, a gente tem alguns momentos distintos que são importantes a gente colocar na discussão. Por quê? Porque são momentos diferentes que são controlados por receptores diferentes e que exercem forças diferentes na mastigação, tá? Esse material tá num livro em inglês. Então, eu não vou cobrar entre linhas de vocês no exercício, então o material que vocês têm aí no PDF é suficiente, no guia de aula prática, tá? Não é esse ciclo aqui está no livro da Beno, que eu coloquei nas referências para vocês, porém essa descrição mais detalhada está em outro livro, tá? Então vocês vão ver diferença quem for dar uma lida nas referências indicadas. Bom, então quais são essas diferenças? Bom, a gente chama de abertura, né? Eu já vou falar em detalhes essas fases. Então, um ciclo mastigatório que a gente tenha uma separação de fases com maiores detalhes, com mais ricos detalhes, a gente chama de fase 1, fase preparatória, que ela equivale ao movimento de abertura, tá? Então, é aquela fase de abertura bucal. Aí a gente tem as fases de fechamento divididas em fase de contato inicial e fase de trituramento, tá? Então, são 2 fases que a gente divide o fechamento. Por quê? Porque o fechamento, ele vai ser importante não no movimento em si, mas quando os dentes começam a entrar em contato com o alimento, né? Antes disso, não tem uma grande função, vamos dizer assim, na mastigação, o movimento de fechamento. Ele passa a ter função mastigatória quando eu tenho um contato inicial e quando eu tenho trituramento. E em seguida a fase oclusal, que seria a terceira fase do slide anterior. Então, a gente vai ver em detalhes essas fases. Bom, a fase preparatória, basicamente, é o que a gente discutiu já, que é a fase de abertura. Então, né, a gente vai discutir na próxima aula como é feito o controle neural da mastigação. Então, a gente vai entender o centro mastigatório, as vias aferentes, eferentes, né, a via muscular e tudo mais. Então, isso vai ficar para a próxima aula. Detalhes mais da fisiologia neurológica, vamos dizer assim. Então, nesse momento aqui, que a gente sabe só, né? Que tá aqui nesse momento. O centro mastigatório, ele inicia a abertura mandibular, então ele aciona a estimulação de músculos depressores da mandíbula, via neurônio motor alfa, né? E inibição dos elevadores. Então, isso é controlado
no centro mastigatório, mas é um movimento iniciado com vontade, né? A gente tem que gerar um comando para que isso aconteça. Lembra que eu comentei que o ciclo mastigatório, ele é um movimento misto, né? A gente pode falar de movimento misto. Por quê? Porque a gente tem tantos movimentos voluntários quanto movimentos reflexos. Então, ele é um conjunto, né? Então, isso seria o tipo de movimento desse ciclo. E aí eu tenho abertura e fechamento, né? Abertura, estímulos de abertura e inibe os de fechamento. Então, esse movimento envolve a translação e rotação dos côndilos e contração assíncrona dos músculos pterigoideus laterais inferiores. Por que é tão complexo, né, os movimentos mandibulares? Porque a gente tem, para movimentar um único osso, né, que é a mandíbula, a gente tem que ter o controle bilateral das duas musculaturas, que são independentes. Então, a gente tem essa contração assíncrona, e o que normalmente acontece, a gente tem essa translação e rotação que vai impulsionar essa mandíbula mais direcionada para o lado de trabalho. Por isso que essa gota, ela tem a tendência a abrir para um dos lados, ela não abre reta, né? Normalmente ela abre reta quando a gente fala abre a boca, né? E na mastigação, se vocês observarem alguém mastigando, vocês vão observar que tem esse formato aqui. Bom, na fase de contato inicial, obviamente a gente tem os músculos elevadores, que é o que a gente discutiu no fechamento da mandíbula, né? E a inibição dos depressores, né, simultaneamente. E nesse momento, o que acontece? A gente tem os elevadores, e o que tem que ser controlado nesse momento? A força necessária para prender o alimento entre os dentes. Então, é uma fase de contato. Eu não gero força de triturar nesse momento, né? Quando a gente vai comer alguma coisa, a gente já não vem quebrando. Primeiro a gente sente o alimento, para depois a gente exercer a força necessária. É óbvio que tudo isso é muito rápido, mas esse processo acontece. Então, eu tenho muita informação aferente dos receptores mecânicos do ligamento periodontal, que fazem o quê? Nesse momento, eles auxiliam nesse processo e fazem com que a mandíbula consiga prender, né, o alimento entre os dentes. Então, eu tenho o movimento dos depressores cessado e o centro ativando os músculos da língua em conjunto, né? Com tudo isso de fechar, de prender, eu tenho os músculos da língua e que controla o movimento das bochechas também sendo ativado. Por quê? Porque se eu não controlar esses tecidos, a gente eventualmente, se a língua estiver em cima na região oclusal, a gente pode morder o dente. Isso normalmente acontece quando a gente está mastigando muito rápido, né? Que a gente morde a boca ou quando a gente está anestesiado. E aí a gente tem a falha da aferência sensorial. Então, a aferência sensorial dos mecanoreceptores da língua e da bochecha também é importante para saber onde é que a bochecha e a língua estão e gerar o comando reflexo para posicionar corretamente, para a gente manter entre as estruturas dentais somente o alimento. Então, é um movimento altamente complexo. Percebam que quando a gente vai fazer introdução alimentar numa criança, tudo isso é um aprendizado que ela vai adquirir, né? Não é um movimento que ela nato, né? Que ela nasce já sabendo, igual a deglutição e a sucção. Eu vou discutir isso com vocês no segundo semestre, lá em odonto infantil. Porém, a gente não fala de mastigação, a parte de mastigação está aqui na prótese. Bom, na fase de trituramento, o que acontece? Eu tenho o centro mastigatório mudando o padrão de contração. Por quê? Porque nesse momento eu vou exercer um pico de força. Por quê? Porque eu tenho que quebrar o alimento, eu vou triturar o alimento. Para quê? Para facilitar o resto da mastigação. Então, o primeiro momento de todos, eu faço maior força, que normalmente esse pico de força é entre 50 e 100 newtons, né?
aproximadamente, se a gente converter, não é 10 quilos, é um pouquinho mais, mas ele é em torno de, vamos dizer assim, de dividido por 10 aí. Então, eu tenho o que nesse momento? A contração dos elevadores com maior força. Então, eu mudo o padrão de força que vai contrair esse músculo. Para quê? Para fazer o máximo de tensão e fazer o trituramento do alimento. Lembrando que a musculatura dos músculos elevadores, eles estão o tempo inteiro sendo controlados pelos fusos musculares, né, através do estiramento. Então, o estiramento vai sempre controlar o nível de tensão muscular desses músculos e vai auxiliar nesse processo, tá? Nesse momento de trituração do alimento, ou trituramento, esses receptores são bem importantes. E aí eu gero o pico máximo de força. Por quê? Porque eu quebro o alimento. Então, para eu entrar em oclusão, ou seja, gerar um contato oclusal entre os dentes, primeiro eu preciso quebrar o alimento. Senão eu não encosto dente em dente. Então, essa fase é muito importante. É isso que muito está comprometido. Obviamente que os pacientes edêntulos ou pacientes que usam prótese, eles têm a monitoração dos proprioceptores. Porém, falta muita aferência do ligamento. E aí isso normalmente está comprometido, porque os receptores do ligamento controlam também integralmente essa força exercida. E aí eu vou gerar uma força diferente para mastigar aquilo que eu falei na aula passada. Um vegetal cozido, uma cenoura cozida, uma batata cozida, um purê, uma maionese, ou um amendoim, por exemplo, né? Ou um pedaço de carne, enfim. Então, essa fase antecede a oclusal, porque eu preciso quebrar o alimento para promover o contato oclusal. E antes do trituramento, eu preciso aprisionar o alimento entre os dentes. Então, percebam que a fase de fechamento é importante a gente reconhecer esses dois momentos. E a fase oclusal, a gente continua a contração dos músculos, né? Então, a gente tem o quê? A gente está em contração isotônica, para quê? Para promover movimento da mandíbula. Percebam que até chegar na fase oclusal, a gente está em contração isotônica, gerando movimento, ou seja, o músculo ele está alterando o comprimento de fibra, tá? Por isso que é isotônica. E aí, nesse momento, o que acontece? Acontece a máxima intercuspidação, ou seja, eu limito a movimentação da mandíbula e eu começo a gerar uma pressão, um movimento de máxima intercuspidação, a contração passa a ser isométrica, né? Eu não tenho mais alteração de comprimento de fibra, e eu tenho aí, nesse momento, o contato entre os dentes. Para quê? Para destruir o alimento. Percebam que essa fase oclusal é muito rápida. A gente não fica fazendo assim com o alimento, a gente abre e fecha, abre e fecha. Por isso que a gente tem aquela divisão em 3 etapas, tá? Esse momento da fase oclusal de máxima intercuspidação acontece durante 30 a 90% do tempo dos ciclos mastigatórios. Então, é a fase que predomina aí de duração no ciclo mastigatório. Então, nesse momento, eu tenho uma ação muito importante dos reflexos periodontais, que vai modular a força de contração dos elevadores para garantir a direção correta de contato durante o deslizamento. Então, nessa fase aqui, eu vou ter o comprometimento mais importante dos pacientes que têm prótese, que não tem dente, ou que tem prótese total, outros tipos de prótese, né? E percebam que de 30% a 90% da duração do ciclo está na fase oclusal. Então, o paciente ele vai estar muito comprometido, né, em termos de eficiência da mastigação, quando eles não têm essa informação sensorial aqui do ligamento periodontal. Bom, para controlar essa mastigação, eu tenho alguns processos de controle. Como que eu controlo?
Eu posso controlar a intensidade da força, a pressão, número de golpes e a distribuição do alimento durante a mastigação, tá? Então, isso vai depender de indivíduo para indivíduo, né? Tem pessoas que geram uma maior intensidade de força, uma maior pressão oclusal, mastigam com mais golpes, né? Com uma quantidade maior de ciclos. E também uma grande variação está na distribuição de alimento durante a mastigação. Então, a gente tem pessoas, né? Eu vou discutir já já, que mastigam de um lado, do outro, só de um lado, só do outro, dos dois lados, e isso varia bastante. A gente já vai discutir isso. Todos esses controles aqui, que são passíveis de ser controlados, eles variam de acordo com o alimento. E isso vai ter uma informação, uma aferência, né, muito importante dos mecanosseceptores do ligamento periodontal, porém também da ATM, do músculo e tendão. É óbvio que um paciente que usa uma prótese, ele consegue mastigar, tá? Não é, a gente não tá querendo falar isso. O que a mensagem que a gente quer deixar é que grande parte da informação sensorial, de textura, de força mastigatória, vem desse contato oclusal e é uma informação aferente vinda do ligamento, tá? Mas esses pacientes têm a musculatura, têm a TM, têm músculos, então eles conseguem mastigar. De fato, né, quando a gente reabilita um paciente edêntulo, um paciente que não tem dente nenhum, e você reabilita esse paciente, independente do tipo de prótese, você vai melhorar a condição de mastigação desse paciente, tá? O que agora, obviamente, que um dente natural, o controle da mastigação vai ser mais refinado, tá? É só para deixar bem claro. A professora falou que o paciente que está com reabilitação não mastiga direito. Não é isso. O controle refinado não é possível pela ausência de ligamento. Bom, rapidamente, a gente tem também função diferente dos elementos, né, dos grupos dentais durante a mastigação. Então, os incisivos, eles são principalmente responsáveis pela pressão e pelo corte do alimento. Então, por exemplo, toda a função desses dentes vai depender do tipo do alimento que a gente está comendo. Então, por exemplo, tem mastigação que eu não tenho muita participação dos incisivos, né? Eu vou cortar um alimento, se eu vou morder alguma coisa. E aí, muitas vezes, eu vou concentrar os elementos posteriores na mastigação do resto da maçã, tá? Mas, basicamente, a gente divide os grupos dentais em elementos que geram o corte, a pressão dos incisivos corta um alimento, os pré-molares, eles participam principalmente na trituração, né, dos alimentos, e os molares, eles têm uma maior quantidade de pontos de contato, então eu consigo realizar a pulverização, que é transformar em partes ainda menores. Mas é óbvio que tudo acontece mais ou menos simultaneamente, porque eu não mastigo só com pré-molar, eu mastigo tudo ao mesmo tempo, tá? Então essa divisão eu trouxe para vocês, mas ela não é muito enfatizada nos livros. Então, aquilo que eu falei para vocês de tipos de mastigação. A gente pode ter, né, uma bilateral simultânea. O que seria isso? Eu tenho alimento nos dois lados das superfícies oclusais ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho alimento desse lado, eu tenho alimento aqui e eu tô mastigando. Então, provavelmente, a minha gota, ela vai estar mais centralizada, né? Se você fizer aquela gota que demonstra, né, a imagem do ciclo mastigatório. O que normalmente acontece em 75% dos pacientes, eu tenho uma mastigação bilateral alternada, ou seja, o alimento vai de um lado para o outro. Isso vocês podem perceber quando vocês estiverem mastigando.
Mas vocês vão, se vocês quiserem relatar numa próxima aula, isso é bem interessante, que é muito difícil prestar atenção, porque a gente come muito rápido. Dificilmente a gente consegue perceber o lado de trabalho. A gente conseguiria fazer isso fazendo uma filmagem em câmera lenta da gente mesma e depois a gente olha o vídeo, volta. Agora, você olhar uma pessoa mastigando, é bem difícil você perceber isso, tá? Então, normalmente, a maioria das pessoas fazem uma mastigação bilateral alternada, ou seja, o alimento vai de um lado para o outro, de uma forma alternada e equilibrada, vamos dizer assim. E 15% dos pacientes, eles têm uma mastigação unilateral estrita. Ou seja, mastiga ou de um lado ou do outro, tá? A gente vai discutir um pouquinho as causas. Na verdade, acho que o próximo slide não é as causas, é as consequências. O que pode gerar uma mastigação unilateral estrita? Então, eu posso ter uma mastigação unilateral estrita temporária. Então, um paciente que está... Desculpa. Um paciente que está com uma cavidade aberta, com dor, que está fazendo ortodontia e está doendo mais de um lado, normalmente, né, com dor, de repente mastigou a bochecha de um lado e está doendo, enfim. Agora, um paciente que tem sempre uma mastigação unilateral, provavelmente isso vem de um problema, numa alteração, que envolve outras estruturas, né? E acaba gerando consequências mais graves, que seria uma sobrecarga na TM, por quê? Porque eu forço mais um lado do que o outro nesse momento, nessa mastigação unilateral estrita. Então, é importante, quando vocês observam um paciente que tem assimetria acentuada, né? Na aula, no ano retrasado, que eu dei essa aula, na nossa aula prática, a gente viu vários alunos que tinham uma simetria facial, que nem tinham se ligado, nem tinham percebido. É claro que possivelmente ainda não tem dor, enfim, coisas mais graves, né? Sobrecarga, dor, tal. Porque é um paciente jovem, tal, mas isso normalmente acaba gerando uma sobrecarga e uma alteração da ATM. Então, gera problemas na ATM. Então, descolamento, desvio de disco, né? O disco ele sai da posição, escapa, né? Eu tenho o desgaste das estruturas ósseas nesse lado da articulação por conta do mau posicionamento do disco, né? Eu acabo prejudicando muitas vezes irreversivelmente os ligamentos que seguram, que limitam o movimento do disco. Desculpa, pessoal. Então, isso acaba gerando consequências futuras, né? E vocês vão ver que isso é muito importante quando vocês recebem um paciente desse tipo. É importante encaminhar um paciente especialista em desordens da ATM, né? Um dentista especialista em dor. Por quê? Muitas vezes o clínico geral acaba colocando uma placa para aliviar. Só que essa placa, realizada indevidamente para qualquer tipo de paciente que tem dor na TM, não corrige o problema. Então, esse paciente deve ser indicado por um especialista, tá? Vocês vão ver aí. Tem vários cursos para problemas aí na articulação, desordens da articulação, enfim, dor. Então, a gente viu na aula algumas pessoas com assimetria, não muito grave, mas com assimetria. E aí a gente pode ter interferência oclusal, a gente pode perder na qualidade da mastigação, tá? Então é importante. Então, de repente, vocês podem até fazer um exercício aí para vocês mesmos, fazer uma filmagem de vocês mastigando.
Eu sei que é horrível, eu tô muito constrangida com essas filmagens aqui das aulas, porque a gente não gosta, né? Eu odeio me ver em câmera, ouvir minha voz, enfim, horrível. Mas é um exercício importante. Bom, então, quais são os fatores que interferem na força e eficiência mastigatória? Então, quais são essas. Existem vários fatores que interferem. Então, eu posso ter influência do gênero e da idade, pacientes mais jovens, homem, mulher, tudo tem diferença. O tipo de alimentação, o tipo de oclusão, pacientes que têm alterações de oclusão, paciente classe 2, paciente classe 3, pode ter um prejuízo aí por conta da redução, quanto menor os pontos de contato, eu acabo tendo prejuízo na eficiência. E estado geral dos dentes, obviamente. Isso aqui, nesse caso de estado geral dos dentes, o que acontece? Eu posso ter uma eficiência mastigatória reduzida transitória, porque se eu tenho cárie, uma pulpite, uma lesão, eu posso tratar e posso restabelecer a função, tá? Por isso que também é importante enfatizar para o paciente que quando eu realizo um tratamento odontológico, eu também estou não só tratando aquela doença, aquela dor em si, mas eu estou restabelecendo a mastigação desse paciente. Então, temporariamente, um paciente com cárie e pulpite, ele acaba sobrecarregando o lado oposto para mastigar, e aí ele pode até ficar com dor na TM, nos músculos, porque ele gera essa sobrecarga. Ausência de elementos dentais, e aí isso vai ser temporário ou não na dependência da reabilitação. Nos casos de doença periodontal, o que acontece? O paciente que tem doença periodontal, uma doença periodontal grave, tá? Especialmente as graves, avançadas, eu acabo gerando uma mobilidade do elemento. E aí, quando o paciente não trata, né? Vocês vão ver isso império, já viram, que tem diferentes graus de avanços na doença que o tratamento restabelece a mobilidade, mas tem situações que não restabelece mais. E aí a mobilidade dental prejudica a eficiência mastigatória, obviamente, porque o dente se movimenta junto e deixa de ser aquela estrutura rígida. O uso de prótese, obviamente, que é o tema, né, da nossa aula, e disfunções do aparelho estomatognático. Então, tudo isso pode prejudicar e pode ser reversível ou não. Para a gente avaliar a função mastigatória, que é exatamente o ponto, né, que vocês devem levar para o consultório quando vocês vão oferecer uma reabilitação para um paciente, né, vender uma reabilitação. Na clínica de graduação, dificilmente vocês vão avaliar a função mastigatória desse paciente. Né? É muito corrida a clínica, tem muitas burocracias, vocês têm que fazer a reabilitação, não, a adequação do meio bucal, fazer toda a pério, endo, extração, blá, 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 e aí, de repente, já tá na hora da prótese e vocês aceleram aí para entregar a prótese a tempo. Normalmente é muito em cima da hora. Eu não sei nem como vai ficar agora, né, com essa pandemia toda, o retorno dessas atividades, eu tô bem preocupada com a formação de vocês, né, porque a minha aula ajuda tudo, mas, né, vocês precisam da prática clínica. É bem triste isso. Bom, mas isso vocês podem levar mais para o consultório, quem for seguir, né, na especialidade de reabilitação e for atender pacientes para reabilitar. Então, vocês podem avaliar a função mastigatória avaliando a habilidade do paciente. Então, existe aqui, eu coloco para vocês algumas questões que envolvem as atividades mastigatórias. Eu vou mostrar bem breve, não vou ler tudo, vai ficar aí à disposição de vocês nos slides, mas é uma avaliação subjetiva, porque é uma informação dada pelo paciente. Ele pode achar que é péssimo, mas que não é tão ruim assim. Então, vai, né, do ponto de vista do paciente, essa avaliação da habilidade. Porém, é uma informação valiosa muitas vezes, tá? Vocês podem empregar
essas questões para o paciente na sala de espera, enquanto ele aguarda por consulta, por exemplo, né? A secretária vai lá e entrega as questões e pede para ele preencher, né? E a avaliação de performance, que vocês avaliam visualmente a capacidade do indivíduo de triturar um alimento na sua frente, após um número fixo de ciclos mastigatórios, que basicamente é o que a gente fez na nossa aula prática. Bom, habilidade, eu tenho aqui questões que avaliam a eficiência da mastigação, por exemplo, dificuldade para mastigar carne de vaca cortada em pedaços pequenos, mastigar frango cortado em pedaços pequenos, carne moída, legumes crus, frutas duras cortadas e assim por diante. E aqui os hábitos. Você tem que beber enquanto come para engolir melhor? Você adiciona molho aos alimentos para engolir melhor? Então, são indícios de que o paciente tem uma boa ou uma qualidade prejudicada, tá? Carne e frutas e legumes. Então, são questões aí que eu vou deixar com vocês no PDF, que vocês podem aplicar para esses pacientes e vocês avaliam. Ele entrega, né, esse questionário e vocês podem fazer um antes e um depois para esse paciente, né? E ver o quanto a sua reabilitação restabeleceu nessa qualidade aí da mastigação desse paciente. É uma forma interessante que você mostra, porque muitas vezes vocês vão ver que é muito complicado reabilitar um paciente. O paciente não gosta da cor, acha que o dente está com formato feio, ele não. Tudo bem, ele pouco presta atenção se você restabeleceu a função, entendeu? Hoje em dia tá muito. Puxa-se muito para o lado estético. Né? O paciente quer fazer selfie, quer tirar foto, quer sair bonito na foto. Hoje em dia está muito assim. Então, essa questão de qualidade da mastigação, o paciente pouco vai reparar. Então, é muito interessante você aplicar esse tipo de avaliação para o paciente e mostrar depois, quando você for fazer o retorno do paciente, né? Esqueci a palavra que se usa na clínica. O retorno 6 meses depois, né? Esqueci o nome, tem o nome. E faz tempo que eu fugi da clínica, tá, gente? E aí você mostra, daí você aplica o questionário, faz uma tabelinha e faz um gráfico e mostra para ele o que melhorou em termos de qualidade mastigatória. Então você acaba vendendo também, né, um marketing adicional aí no seu tratamento, para depois vocês venderem para outros pacientes. Então mostrar que na maioria dos pacientes você passou de uma qualidade ruim para uma qualidade melhor e assim por diante. Em termos de performance, a gente tem vários métodos, mas eu trouxe aqui para vocês o método de trituração e de peneiragem. O método de peneiragem, ele exige que o dentista tenha algumas peneiras. E aí é meio nojento, talvez, não diria a palavra nojento, mas vamos dizer assim, que não é muito higiênico, porque o paciente mastiga e cospe, e você tem que peneirar o conteúdo que ele mastigou para você avaliar o quanto passou, o quanto ficou retido na peneira. Então, o que a gente tem visto na literatura, que o método de goma de duas cores é um método bem interessante que vocês podem aplicar no consultório. Então, seria aí um método de trituração que você não precisa manipular o mastigado. O paciente coloca ali o mastigado num papel, num guardanapo, e vocês comparam, faz os scores da qualidade da mastigação, anota, e depois, quando o paciente é reabilitado, vocês repetem o teste de performance. Então, basicamente, essa é o intuito desse teste, né? Você dificilmente vai comparar um paciente com o outro. Por quê? Como eu falei para vocês. Só um segundo.
dificilmente você vai comparar. Por quê? Porque eu tenho diferenças na performance mastigatória que variam de acordo com o gênero, com a idade, né, com a quantidade de alimento dental, com o tipo de oclusão, e isso varia. Então, eu só posso aplicar esse teste de trituração para comparar eu comigo mesmo. Então, quem não perde elementos dentais, eu posso fazer o teste hoje e quando eu tiver 80 anos eu repito o teste. Posso fazer isso, né? As meninas que fizeram o teste e alguém mais que tem interesse em fazer, pode fazer, né? É uma questão interessante aí. Talvez vocês nem lembrem mais, né? Percam todas as informações, porque, sei lá, se a gente vai estar vivo, né? Será que se a gente vai estar com a cabeça boa, com 80, 90 anos? Mas é uma possibilidade. Então, eu posso comparar né, a minha mastigação comigo mesmo, em duas situações diferentes. Então, que é o tema da aula prática. Então, na nossa aula prática, eu mandei o roteiro para vocês. E o que eu coloquei? Né, eu coloquei aqui para o print só dos procedimentos. Então, o que as meninas fizeram? Elas uniram as gomas, e a gente já vai discutir quais foram as gomas usadas, as nossas dificuldades. Eu quero que as meninas que fizeram falem um pouquinho nesse momento, tá? Depois que eu explicar o procedimento delas, elas relatam para vocês como foi essa experiência, tá? As dificuldades, as facilidades que elas tiveram, tá? Eu quero uma palavrinha de cada uma das meninas, tá? Então, elas uniram as gomas. No caso, todas usaram 2 gomas, então elas uniram. Posicionaram a goma e iniciaram a mastigação, tá? Então, no caso, vocês instruem uma pessoa a iniciar uma mastigação ou começa você mesmo, né? E aí vocês têm que contar o número de ciclo mastigatório. Então, se vocês que estão mastigando, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5. Para. Então, a gente fez 5 momentos de interrupção. Então, elas pararam com 5, com 10, com 20, com 30 e 50 ciclos. Como foi isso? Elas mastigaram 5 vezes, tiraram o chiclete, colocaram no papelzinho. Pegaram outro chiclete novo, obviamente, colocaram na boca e mastigaram 10 vezes. Por quê? Porque eu tenho que ser o processo ininterrupto, né? Eu não posso pegar essa aqui que já foi 5 e mastigar mais 5. Por quê? Porque eu posso interferir, né, na eficiência. Então, o ideal eu coloco, faço 5, fotografo. Pego uma goma nova, faço 10, fotografo. Pego uma goma nova, faço 20, pego uma goma nova, faço 30 e pego uma goma nova e faço 50. Então, é assim. E também é importante dar um intervalo de 3 minutos para descansar entre os ciclos. Por quê? Porque a musculatura, vocês percebem isso, especialmente quando vocês mastigam um chiclete duro, cansa a musculatura. Então, vocês têm que fazer um descanso aí entre os ciclos, tá? Para não cansar a musculatura. Aí retira e junta, se tiver fragmentação, acho que no caso delas não teve, retira o excesso de saliva e coloca numa folha o número de ciclo de cada goma, né? E faz uma foto com as gomas mastigadas e me enviaram por e-mail. Então, esse foi a orientação que eu dei para as alunas, né? Então, elas fizeram nelas mesmas, tá? Elas não aplicaram o teste em outra pessoa. E aí, foi feito. Na verdade, elas não fizeram, tá? E eu fiz a avaliação. E aí, a gente discute aqui. Então, qual que é a escala? Acho que elas esqueceram de fazer essa classificação, mas aí a gente faz junto, não tem problema. O score 1 é quando as gomas não estão misturadas. Então, a gente vê nitidamente que são 2 chicletes. A gente vê a impressão das cúspides que começaram a mastigar, né? Ficou carimbado ali. E poucas dobras no chiclete, porque não deu tempo do chiclete virar uma massa, né? 2, grandes partes não misturadas, tá? Então,
nítido ali que vocês ainda observam uma união melhor, mas vocês veem 2 chicletes nitidamente que não estão misturados. No 3, eles já começam a ter a começar a se misturar, mas a gente vê uma eficiência de mistura melhor, mas as áreas, existem áreas com as cores originais do chiclete, tá? Já no 4, eu tenho uma boa mistura, como no 3, mas eu não tenho mais cor original. Porém, ainda a cor não é uniforme. Então, vocês vão ver nitidamente isso. E no 5, a gente vê as gomas perfeitamente misturadas com a cor uniforme, tá? Então, eu vou sair um pouquinho aqui. Eu vou chamar primeiro a Verônica. Vamos sair da apresentação. E eu queria que a Verônica falasse um pouquinho para vocês. Pode ser, Verônica? Oi, professora, pode sim. Boa tarde. Cadê a Verônica? Verônica, põe um vídeo aí pra gente. Ou não? É, só, Não, só se não hoje. quiser, não tem problema. Não, pode falar, não tem problema. Se não quer pôr vídeo. É que eu gosto de ver vocês, entendeu? Mas pode Então, falar. Kiki, eu qual foi a testei sua com. percepção do teste? Eu testei primeiro com duas gomas, né? Que foi com o Big Big e depois com esse Babalu. Que foi o que deu mais certo, né? Isso. Mas eu acho que a grande diferença foi mais na textura e na força para mastigar realmente É as porque gomas. o Big Big é mais duro, né? Uhum. Tá. Vitória, você quer complementar aí? Vamos dar um momento para cada uma. O que você achou do teste? Aí a Verônica complementa, se ela lembrar de alguma coisa. Vitória, Sara. Comigo foi a mesma coisa que a Verônica, professora. Eu também testei com duas gomas. E uma das gomas, ela era muito dura, então eu tive que aplicar uma força muito maior do que na outra. Tá, E nessa em questão eu tive dificuldade. tá joia. E a Vitória? Cadê a Vitória? Não veio hoje? Acho que a Vitória não tá aí. Aqui, pode falar, Vitória. Põe o microfone aí pra gente ouvir. Oi, professora. Vergonha, é? Vocês estão me fazendo pagar mico? Pode me ajudar. Fico com vergonha. Imagina. O que você achou, Vitória? Teve alguma coisa a mais que você teve percepção ou foi exatamente isso? Não, foi isso mesmo. Tá. Então, pessoal, obrigada, viu? Queria agradecer as meninas que se dispuseram a ir até um mercado, uma vendinha, comprar e foram atrás de chiclete. Na verdade, eu estava discutindo com elas a questão que seria interessante que todas fizessem o teste com a mesma goma, tá? Eu vou mostrar para vocês porque é exatamente isso. Então, é óbvio que a gente não vai comparar a eficiência de uma com a outra, mas um chiclete muito duro podia não dar o mesmo resultado, né? E que foi até o que aconteceu. E outra coisa que a gente teve muita dificuldade foi de achar gomas que tivessem a cor bem contrastante, porque vocês vão ver nas imagens que é importante que as gomas sejam de cores diferentes. Eu até não coloquei as fotos do Big ou Babalu, não lembro mais de quem, que a cor não era muito diferente. E aí a gente não conseguia fazer a interpretação do score, tá? Dificulta um pouco. Então, para o consultório, o que é importante? Que seja escolhido uma marca de chiclete que não seja tão duro, né? Existem gomas específicas, eu até posso passar o site para vocês. Eu tirei da minha aula as imagens do site, mas existem gomas específicas para o teste que não tem açúcar, que
tem uma cor perfeita de contraste, que tem uma textura super adequada para o teste, que não tem sabor e tudo mais, que vocês vão pagar o olho da cara, obviamente, né? E não sei se cai muito bem pro dentista dar um babalu pro paciente mascar, né? Porque é um chiclete cheio de açúcar e tudo mais. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho essa a silicona. Não sei, a silicona não vai ficando dura. Precisaria, no caso, fazer uma melhora, né? O Cláudio sugeriu a silicona. Precisaria melhorar a metodologia do teste para vocês levarem para o consultório. O ideal é fazer com essas gomas que são feitas para isso, né? São gomas específicas para esse tipo de teste. Eu posso até mandar para vocês o link por e-mail, vocês podem dar uma olhada lá. Inclusive, nesse site, eles disponibilizam alguns trabalhos feitos na literatura. Desculpa, gente, tô com umas pontadas na cabeça. Alguns trabalhos na literatura feitos com essas gomas, tá? Mostrando os resultados. Então, depois eu passo para vocês. Vou dar continuidade aqui na apresentação só para a gente finalizar os slides. Bom, então, foram voluntárias a Verônica, a Sara e a Vitória, né? A Verônica, ela fez o experimento com o babalu hortelã e o morango. Não lembro quem, acho que a Sara não conseguiu achar o babalu, é isso, Sara? Isso. Tá, a Sara fez com o Big Big. Não é Fiz Big com o Big. Trident Com o e Trident, com... acho que eu coloquei o seu do Trident aqui na aula. Qual foi o outro? Push. Hã? Eu fiz com o Trident e com o Push. Push, que é aquele que vem a tatuagem. Também. Fiz com esse também, mas esse eu não mandei a foto para a senhora. Tá, Eu então fiz assim, aquele a outro que gente... era roxo e vermelho. Fica difícil de distinguir, né? Muito difícil. Então, assim, a gente fez um grupo no WhatsApp para discutir qual que era melhor, e eu coloquei as melhores fotos aqui. Então, no caso da Verônica, ela fez com esses dois. Verônica, você cortou o babalu ao meio ou você fez com o babalu inteiro? Não, fiz com ele inteiro. Tá. Isso eu esqueci de perguntar. Acaba ficando um volume muito grande na boca, né? Ou não? Você não achou? Fica até que bastante. Então, isso também tem que ser adequado para o paciente, porque colocar, às vezes, um paciente que tem uma cavidade oclusal menorzinha, né? Tacar 2 babalu, ele vai ter um resultado ruim do teste, mas não porque a eficiência dele é ruim, mas porque ele não tá conseguindo mastigar um negócio gigante na boca. Então, isso tem que ser bem ajustado antes de aplicar no consultório de vocês, tá? A gente precisa melhorar essa metodologia. Então, o que a Verônica fez? Ela pôs os dois, e aí a gente tem essas fotos, né? A gente consegue ver nitidamente. O que vocês acham nesse primeiro momento aqui com 5 ciclos? O que vocês colocariam de score? Cri, 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 cri. Alguém. Vai, Verônica. Será que eu caí? Eu caí, pessoal? Não. Não. Não, ninguém quer Eu falar. colocaria score 3. 3? 2 ou 3. Eu colocaria 1, porque eu acho que tá separado ainda. Vocês não acham? Eu colocaria 1 também. Bom, eu coloquei aqui no meu gabarito 1, porque eu acho que nessa foto eu consigo ver que são 2 chicletes, tá vendo? Só em alguns lugares que até inclusive ele fala aqui, impressão de cúspides. Aqui a gente vê nitidamente a impressão das cúspides, tá vendo?
E poucas dobras, não sei, eu colocaria um também. Mas então, até isso tem que ser bem padronizado, né, o teste. Mas isso eu colocaria um, porque eu olhei. Ai, que susto, Jesus. Deve ser meu filho, meu Deus. Nossa. Desculpa, gente. Ossos do ofício. Trabalhar em casa. Nesse daqui, o que vocês colocariam? 2. Imagina. O 2, né? Foi o Rodo que o pessoal tá limpando aqui fora. 2, né? Eu também. A gente tem. O que a gente vê aqui? A gente vê. Vocês estão com o. Leiam para mim o 2 aí. Ou não tem? Ninguém tem o arquivo? Grande parte das gomas não misturadas. Oi? Grande parte das gomas não misturadas. Exatamente. A gente vê aqui nitidamente ainda que são duas gomas, né? E elas não estão misturadas. A gente vê aqui a cor original delas em grande parte. A gente tem aqui um pedação da vermelha, um pedação da verde. Aqui que talvez pela translucidez dele a gente esteja vendo a cor por trás dessa goma. Certo? Certo. Todo mundo concorda? E no 20, o que a gente vê? 3. Isso. O que tem no 3? Gomas ligeiramente misturadas, mas com áreas não misturadas com as cores originais. Isso, a gente começa a ver nitidamente aqui umas regiões que já tem uma terceira cor, né? Um verde mais avermelhado, mas a gente tem ainda regiões com cor original, certo? No 30, o que a gente vê? 4. Eu colocaria 3 também. Então, eu coloquei 4, mas observando aqui com vocês, eu acho que ele ainda tem grande parte de regiões não misturadas ainda, né? Aqui, né? A quantidade de região misturada tá parecido com o de 20, né? Eu coloquei 3, 4, mas eu acho que seria o 3. O que fala no 4? Gomas bem misturadas, porém a cor não é uniforme. Mas a gente ainda observa a cor original, né? Que é do score 3, certo? Então, eu acho que aqui seria ainda 3. Depois eu mudo para vocês na hora de mandar os slides. E os 50, a gente tem... No 50 eu colocaria 4. Exato. Por quê? Porque a gente tem uma bem misturada, mas a gente tem algumas regiõezinhas aqui que ainda não estão uniformes, né? A cor. Certo? Eu coloquei 5, mas eu acho que é 4. Exatamente. E esse resultado não significa que a eficiência da Verônica é ruim, tá? Pode ser que ela teve dificuldade de mastigar porque as gomas eram muito grandes, né? Você teve, Verônica? No começo foi um pouco difícil mesmo. Então, talvez uma adaptação para esse teste seria fazer com metade do Babalu, né? Mas talvez fosse difícil cortar, porque ele tem o líquido dentro, mas enfim. Então eu vou corrigir, eu concordo. Aqui eu colocaria 3 e aqui 4, porque eu acho que aqui ele tá bem misturadinho, mas ainda tem pontos que não está uniforme a cor. Todo mundo concorda? 1, 2, 3, 3, 4. Certo? Sim? Acho que sim, né? Tá. No da Sara, a Sara fez com o Trident, aí já é um chiclete um pouquinho menor. Qual foi a nossa dificuldade com o Trident? A cor branca de morango, apesar dele em teoria era para ser vermelho, a cor, o pigmento dele vermelho é dado aqui pelos esses cristalzinhos, né? Que vão estourando. E aí eu não sei como que ele fica depois que a gente mastiga muito, mas eu acho que ele continua branquinho. Ele não fica vermelho, né? Então, mas foi o que ficou melhor da Sara. Ela fez com Trident verde, que esse fresh aqui é bem legal. De repente, se alguém descobrir um Trident bem colorido, essa é uma boa opção. Por quê? Porque as gomas são levemente menores, né, que o Babalu. É um chiclete sem açúcar. E o duro é que, assim, o Trident, quando a gente compra e ele é um lote
mais recente, ele tá molinho ainda, né? Mas se é um Trident que tá ali milênios na prateleira do mercado, ele já é mais durinho, né? Eu não sei qual foi a experiência da Sara com o Trident. Ele tava mole ou ele tava duro? Tava mole. Tava, então. Aí eu acho que é uma E eu boa molhei ele antes também. para grudar, né? Isso. Ele fica. Acho que ela não teve dificuldade, a mesma dificuldade que a Verônica, por exemplo. Então, o que vocês acham aqui nesse primeiro? Seria o score o quê? O que você acha, Sara? Seria um. Isso. Na verdade, é 1-2, né? Começou ali a misturar já. Mas eu acho que eu ainda vejo as cúspides aqui, Sim. né? E eu ainda vejo nitidamente que são 2 chicletes com poucas dobras, né? E é óbvio que a nossa impressão é melhor quando a gente vê pessoalmente o chiclete mastigado. A gente pode virar, pode dobrar, né, com uma luva. Então, na aula prática, lá no laboratório de físio, é legal por conta disso, né? Mais fácil do que a gente vê numa foto, né? Mas já acho que já dá para todos terem uma ideia. E aí, no 10 ciclos, o que vocês acham? O que você colocaria, Sara? 2. 2, né? Bem nítido aqui, que eu já tenho uma mistura, mas eu ainda tenho as cores originais, certo? E no 20? Eu colocaria 4. Então, eu coloquei 3, mas eu acho que é 4 mesmo, porque a gente tem uma mistura mais homogênea, porém tem algumas regiões. Só que eu não sei se essas regiões aqui, por exemplo, eu não consigo afirmar isso vendo uma foto. Se a cor original tá nesse cantinho aqui, entendeu? Eu teria que virar o chiclete para ver. Tem alguns lugares que dá a impressão que ainda tá mais puxando a cor do de morango. Tá vendo? Mas você que viu a goma, você consegue distinguir? Você acha que Realmente, não tá totalmente uniforme, não, a cor. ele tem ainda algumas regiões da cor original, não tem? Tem sim na Essa é uma pontinha. dificuldade com essa cor de chiclete. Por quê? Porque o verde, ele ficou mais claro em alguns lugares, mas vocês podem ver aqui que tem região que ele ainda tá verde escuro. Então, nessas cores de goma, não ficou tão legal quanto o Babalu, né? Porque a gente fica nessa assim, ai, será que tá homogêneo ou será que não tá? Né? Nessa imagem aqui a gente vê essa dificuldade. Mas eu colocaria 3 porque eu acho que nesse cantinho aqui ainda tem o morango sem misturar. Eu acho que esse verde aqui tá o de herbal aí sem misturar. Aqui também tá mais escurinho. Vocês concordam? Concorda, Sara? Concordo. E aí no de 30, eu não consigo falar nessa foto. Porque tem a iluminação aqui nessa região tá batendo alguma claridade. Que eu não sei se é flash ou se é a luz que entrou de fora. Mas eu coloquei 4 justamente porque eu achei que ainda, apesar de estar bem misturada, eu achei que ainda tem umas regiões não tão homogêneas. Mas isso é uma avaliação minha da foto. O que você achou, Sara? Foi isso mesmo, professora. Ali na esquerda dá para ver um pouquinho, que ainda tá um pouquinho mais escuro. Isso, exato. Pessoalmente dava para observar melhor. E aqui no 50 a gente já vê uma melhor uniformidade, né? A única coisa que tá diferente aqui, que a gente vê alguns cristalzinhos do verde aqui, cristalzinhos do vermelho, mas eles estão distribuídos uniforme, né? Sim. Então, esse ficou bem. Assim, esse ficou legal em termos de sequência, porém, eu acharia que a gente tem que escolher uma goma vermelha para colocar aqui. Só que tem que ser um Trident também, né? Porque ele tem que ser o mesmo tamanho, mesma textura. Quando Né? eu comprei, eu achei que a goma fosse vermelha. Aí eu Também. vi Eu ela comprei a de era canela branca. pelo mesmo motivo. E de canela também não é vermelha. Antigamente, o de canela era vermelho. Não sei se vocês lembram. Vocês são do tempo de que o chiclete de canela era vermelho. Mas não é mais. Então, teria que descobrir algum Trident. Se algum dia vocês descobrirem, vocês me avisam. Porque esse verde eu não tinha visto. Eu não tinha. O que eu comprei não é verde assim.
E esse verde tá perfeito, só falta achar um parzinho para ele, com alguma cor. Um roxo, talvez, né? Não sei se o roxo daria certo, mas o vermelho ou o laranja daria bem certo. Bom, e o resultado da Vitória. Vitória, você também colocou as duas gomas inteiras? Sim, e foi horrível de mastigar. Então, tá vendo? Então, isso é uma limitação, a gente vai discutir nas questões que eu coloquei para vocês. Então, nitidamente, o que você acha aqui no 5 ciclos? Um, Isso. E no 10? dois, Isso. E no 20? três. Aqui ficou bem bonitinho, né? Acho que dá para ver bem. 4 e 5, né? Você concorda, Vitória? Isso. Só no 5 que pessoalmente tinha bem um pouquinho dos pontinhos verdes, mas era bem pouquinho. Aqui no 5 ciclos? Não, no 50. Ah, que visualmente você via que ainda tinha pontos não Isso, misturados? isso, mas Então, era bem pouquinho, era só uns pontinhos assim, mas era bem pouquinho. de E bem repente pequenininho. a gente pode dar o score 5, né? Porque aqui a gente observa a maior região, né? Não misturada. Mas que não é na cor original. Vocês vejam que aqui é um verde mais apagado, não é o vermelho já não é mais o mesmo vermelho vivo, né? Eu gostei muito dessas cores, especialmente esse babalu morango, ele tem uma cor perfeita para esse teste. Então fica aí a lição de casa aí para quem é mascador de chiclete, um dia me avisar se tiver oportunidade, se achar um chiclete legal para a gente fazer esse teste. Então, foi isso. Esses são os resultados. Então, é aquilo que eu falei, vocês podem usar esse teste para o antes e o depois de um paciente que você vai reabilitar ou que você vai substituir uma prótese. Gente, estou com frio. E depois compara o antes e o depois, tá? E aí eu coloquei essas questões, né? Então, a primeira pergunta, há uma associação entre o número de ciclos mastigatórios e os resultados da escala de avaliação? O que vocês acham? Tem uma associação? Eu acho que sim, professora. Oi? Sim. Tem, sim. Tem, né? O que é a associação? Que quanto maior o ciclo, quanto mais ciclos, mais alto vai ser na escala. Tipo, vai do 1 pro 5, no caso. Isso, exatamente. Então, ficou nítido, né? Se eu chegar e contar para vocês que quanto mais vocês mastigam, melhor é, beleza, vocês podem acreditar em mim, mas vocês vão enxergar isso fazendo esse teste com as gomas, né? Então, existe uma associação, essa associação é positiva. Quanto maior o número de ciclo, mais os resultados vão estar na região mais próxima da mistura homogênea aí das gomas, que seria o número 5, mais próximos do número 5 na escala. 2. Discuta quais as possíveis alterações poderiam ser percebidas em usuários de PT ou PPR. O que vocês enxergariam, né? Fazendo esse teste no paciente que usa PT ou PPR? Talvez eles teriam que ter mais de 50 ciclos para chegar no 5. Isso, com certeza. Vocês vão enxergar, né, que a eficiência mastigatória desse paciente difere do paciente que tem os elementos, né, dentais, né? Então, a gente vê nitidamente que o paciente tem uma perda importante na eficiência mastigatória, né? Com certeza, vocês fazendo o teste, vocês vão ser figurinha de livro, igual foram aí as 3 meninas, né? Mais um paciente que tem PT e PPR é interessante aplicar e ver que resultado teria. Então, se também fico aí a sugestão para vocês, se algum dia vocês aplicarem nesses pacientes, vocês me mandem as fotos, por favor, não esqueçam de mim. Combinado? Eu não atendo mais, não vou mais reabilitar ninguém, então eu não vou ter a oportunidade de aplicar esse teste, infelizmente, para trazer uma foto para vocês, por exemplo.
tá? Então, até agradeço se alguém fizer e me mandar que eu posso colocar na aula, né? E posso dar o crédito, obviamente, a vocês, né? Fica a sugestão aí. Eu vou ficar muito feliz se eu receber daqui uns 3 anos, né? Vocês formados, trabalhando, me mandando uma imagem, né? Que vocês estão empregando um teste que a gente fez, uma aula prática nossa na clínica, né? Vou ficar muito feliz. E de repente ainda vou além, comparar um paciente PT, né? E depois vocês fazem uma over, por exemplo. Eu vou ficar mais feliz ainda, né? Porque eu fico curiosa de ver esse resultado clinicamente, ver a imagem dos chicletes. É bem interessante. Ou, de repente, um paciente usuário de PPR, de repente vocês reabilitam e substituem por um implante. Bem interessante. E 3, quais as possíveis ressalvas na aplicação desse método? A gente discutiu isso falando aí as dificuldades que a gente teve, né? Então, a gente não pode aplicar uma goma muito grande que dificulta, então, infelizmente, aí o resultado pode ter sido influenciado porque o Babalu é uma goma muito grande, né? Um Babalu já tem gente que masca. Meu marido tem mania de mastigar metade do Trident. Eu tenho um ódio disso, porque eu gosto de mastigar chiclete grande. É óbvio que se eu for mastigar 2 Babalus, eu vou primeiro pôr um, vou esperar ele diminuir, vou colocar o outro. Eu vou juntar os dois, não tem problema com isso. Mas cada um é de um jeito. Então, muitas vezes, se o paciente tem costume de mastigar pouco chiclete, gomas menores, também é possível adaptar e fazer meio Trident, por exemplo, né? Ou meio Babalu, enfim. Então, tem esse problema aqui na aplicação desse método. Uma outra ressalva desse método é chiclete que gruda, né? Então, se o chiclete grudar na prótese e o paciente não tiver com corega, o que vai acontecer com a prótese do paciente? Vai sair do lugar, vai desgrudar, né? Então, a gente vai ter um efeito negativo do teste aí, mas porque o paciente não conseguiu mastigar, porque o chiclete gruda. Aquele Vividente que eu discuti com as meninas, eu tenho 2 artigos que fizeram exatamente isso que a gente fez na nossa prática. Posso mandar para vocês a leitura complementar do artigo. Eles fazem com Vividente. E eu tenho a impressão que eu já vi em algum lugar, mas é só lugar que tem muita variedade de chiclete aqui no Brasil. Nem é uma marca super famosa. Mas eu digitei no Google Imagens Vividente, tem bastante. Mas ele é mais difícil de achar. E nesses 2 artigos, eles usaram o Vividente e eles mencionaram que o Vividente não gruda, né, na prótese. E um outro problema também é enroscar nos grampos da PPR. Então tem que tomar cuidado de vocês simplesmente quererem, né, avaliar a habilidade do paciente e ser uma catástrofe no consultório. Então tem que testar muito bem antes, refinar, testar em casa com alguém que tem, porque já pensou gruda, e gruda, entra embaixo do grampo da PPR, aí o paciente vai tirar da mão, gruda na mão. Então tem que alinhar muito bem esse teste antes de aplicar, tá? Então é uma dica aí que eu deixo para vocês. Acho que é o último slide. Deixa eu sair da apresentação.